Ui! Olá galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo fazendo um esforço pra vocês. Vocês sabem que eu odeio me maquiar. Mas tudo bem, Halloween tá chegando. Já tá, inclusive tem alguns lugares já tá tendo até as festas já, né? Os bailes e tal. E aí eu resolvi fazer um look meio vampiro, que fugiu, foi demitido do Circo de Soleil, uma mistura de não sei o que. Enfim, eu não vou dar nome pra maquiagem. É um estilo meio vampiro, meio, sei lá, meio não sei o que. Mas é uma forma de brincar. E o Halloween tá aí pra isso. A gente tem que aproveitar essas épocas pra brincar. Então vamos lá, já fiz um lado do rosto. Vamos começar? Então para essa make eu vou usar, vou diluir o pancake branco com diluidor de base da Kryolan, porque como minha pele é muito morena, só a base não ia resolver. E aí eu vou aplicar na pele inteira o pancake branco, bem uniforme, que aí depois eu vou passar outros produtos, mas aí eu vou aplicar direitinho esse pancake branco para poder deixar a pele ainda mais preparada para receber as outras sombras e deixar o mais branco possível, o mais pálido possível, para destacar bem as cores que vão ser colocadas depois. Aí com um pincelzinho kabuki mesmo, eu espalho por onde não tinha, né, na outra parte do rosto, aplico bem. Não tem problema de passar, de juntar com o que já fez, porque depois a gente vai dar acabamento. E aí eu faço uma camada bem espessa do pancake branco, né, região da testa, das têmporas, das orelhas também, porque né, tem que ficar tudo certinho. E aí, após aplicar o pancake, eu vou pegar um pó primer branco, né, porque nesse caso não tem problema. E aí eu vou aplicar ele para selar, porque como eu umidifiquei o pancake, ele virou uma base, né, ele ficou numa textura cremosa. Então fica melhor para trabalhar depois como eu vou trabalhar só sombras, né, então fica melhor selar toda essa pele, toda essa parte da pele, selar com pó translúcido. Nesse caso estou usando branco, porque né, o fundo do pancake é branco também. E aí eu vou pegar um pincel fino com uma sombra, um marrom telha, essa da paleta da Catherine Hill, e já vou começar a fazer a demarcação da região desse osso abaixo do osso, abaixo do osso da bochecha, que já é a primeira marcação. Então eu vou usar esse marrom com um pincel lápis e já vou fazer toda a marcação já vou começar a fazer a marcação. O ser humano está meio perturbado, porque tem 280 milhões de pincéis do outro lado para ele poder escolher, mas né, vamos lá que no final dá certo. Agora eu vou pegar uma sombrinha, que é um bege bem clarinho, para começar a formar um degradê entre a sombra marrom que eu passei e juntar as duas, para começar a criar um efeito bem de sombra, como está do outro lado, bem sombreado, bem esfumado. Logo em seguida eu pego uma paleta da Tige pego um marrom bem mais fechado, um marrom bem mais escuro, ainda com pincel lápis, e faço um sobre-risco mais escuro por baixo do último risco que eu fiz com a sombra marrom, com a sombra um pouquinho mais fechada. Vai ficar bem marcadão assim, mas depois a gente vai esfumar, não tem problema.
pego um pincel bem gordinho de esfumar e vou começar já a dar uma polida e uma esfumada para fazer a junção desses 3 marrons. Após feito isso, eu vou pegar um pincel bem fininho e vou numa sombra preta e vou fazer um risco preto bem marcado nesse sombreado. Não tem problema do risco ficar numa forma arredondada, que, como diz, a gente vai esfumar isso ainda também. Aí vamos só olhando para ver se os 2 lados estão na mesma direção, né? Porque senão vai ficar um monstro meio perturbado. Pego um pincel de blush e vou começar a esfumar tudo isso, pincel limpo. Já vou começar a dar uma esfumada aí. Vou pegar uma paleta de blush da MAC. Vou pegar um tom mais pêssego, mais puxado pro pêssego. E vou passar por cima da maçã. Esfumando bem, aproveitando também para já esfumar e já criar uma transição de sombras. Porque, né, esse vampiro, coitado, ele foi expulso do Circo de Soleil, ele é meio falido, coitado, tá sem chupar sangue, então ele tá bem debilitado, coitadinho. Passo também na região da raiz do cabelo, já levando também para a região das têmporas, para já criar toda uma transição. Após feito isso, eu vou pegar um batom rosa, esse que eu estou usando da Clinique, com um pincel de batom, e vou passar na região abaixo dos olhos, provavelmente a raiz dos cílios inferiores, porque eu quero preparar, dar um aspecto do olho avermelhado mesmo, meio, né, bem de monstro mesmo. E aí só com batom dá pra fazer esse efeito. E aí em seguida eu vou pegar um pincel de sombra, língua de gato, e vou pegar um pouco de sombra, uma sombra rosada, quase no mesmo tom do batom, e vou esfumar esse batom, já levando ele por toda a parte de baixo do olho, já dando uma esfumadinha, fazendo um leve agachaado aí, porque sim, ele é todo moderno, né? Ele é todo trabalhado. Como sempre, ser humano perdido atrás dos produtos. Vou pegar uma sombra roxa, um roxo mais aberto, e vou esfumar junto com a sombra rosa na região abaixo dos olhos para criar aquele efeito de olheira, né, de doente mesmo, meio zumbi, meio vampiro, enfim. E aí vou passar a aplicar com o pincel de esfumar e já vou esfumando, levando pro canto exterior do olho, agachando ainda mais. Ó, como já dá um efeito de olheira mesmo. E o batom rosa na raiz dos cílios já dá a impressão desse olho meio... não doente, mas de monstro mesmo, de vampiro mesmo. Que, tadinho, tá... a vida tá difícil pra ele. Aí a gente porque, né, o ser humano é meio perturbado. Volto na paletinha da Bad Head, pego preto, e aí eu vou fazer um risco com pincel de precisão entre o rosa e o roxo, para escurecer ainda mais essa região abaixo dos olhos, para dar realmente impressão de morto. Faço movimentos de vai e vem
em toda a parte de baixo. Volto no pincel de esfumar, o bem larguinho, bem grossinho, volto e esfumo essa sombra para poder realmente ficar o degradê do rosa claro com o roxo e o preto. E aí vou esfumando, esfumando, esfumando até a mão cair. Só que não. Feito isso, eu vou aplicar um primer de sombra, né, da MAC em toda a região da minha pálpebra, para preparar essa pálpebra para receber outras cores de sombra, para ainda dar mais profundidade aos olhos. Então, com um pincel de fibra sintética, eu aplico em toda a pálpebra, móvel e pálpebra fixa. Vou aplicando ele mesmo por cima do pancake mesmo, que foi aplicado anteriormente. Eu vou aplicando com batidinhas até ficar bem uniforme. Espalhando bem com o pincel. E aí agora eu vou selar essa sombra em creme, esse primer da MAC, com aquela sombra bem begezinha do duo de sombras da MAC, porque aí as outras cores esfumam com mais facilidade também. Porque depois eu vou marcar bem esse côncavo e aí eu tô preparando essa caminha porque é bem legal. E isso é um truque que a gente se usa em todos os tipos de maquiagem. E aí vou pegar aquele marrom telha que eu usei no começo para fazer a parte da bochecha e vou aplicar no côncavo com movimentos de vai e vem só onde o pincel afunda. Não passo na pálpebra toda, só onde o pincel afunda mesmo, e já vou emendando com o roxo que tem embaixo. Vou pegar o marrom mais fechado e vou continuar esfumando, fazendo a mistura dos dois para dar ainda mais profundidade. Aí eu já subo já um pouco para a pálpebra fixa e também já faço o canto externo do olho. Mas vou deixar a pálpebra móvel mesmo, ela eu vou deixar, porque depois nós vamos iluminar ela para dar realmente esse contraste do côncavo, da profundidade do côncavo. Vou lá no preto, pego um pouquinho de sombra preta com o pincel de esfumar, tiro o excesso e vou continuar marcando esse côncavo para ele ficar bem marcado. Emendo também com a parte do canto do olho, já vou levando ele para cima, passo ele no canto externo da pálpebra também. E aí eu vou pegar o pincel de esfumar e vou vou esfumar todas essas cores, essas três cores que foram jogadas, que foi o marrom claro, o bege, o marrom claro e o preto. Feito isso, eu vou pegar Peraí, gente, que vocês perceberam que o ser humano é lento, né? Eu volto lá no primer da MAC e passo de novo sobre somente a pálpebra móvel, para fixar a sombra mais clara que vai deixar a pálpebra iluminada e vai dar o contraste com esse olho fundo que eu tô criando do nosso monstrinho. Pego uma sombra branca com pincel língua de gato e somente deposito na região onde eu reapliquei o primer, né? A sombrinha branca. Aproveito para passar embaixo da sobrancelha, porque eu vou escurecer a sobrancelha, eu vou fazer uma arte gráfica aí nessa sobrancelha. Então já aproveito, volto e dou uma esfumadinha só para dar uma conferida que tá tudo bom. E aí eu vou partir para a sobrancelha. E aí vou pegar... desculpa, gente, eu volto no marrom telha.
e vou fazer um desenho na região da têmpora, fazer a preparação do desenho para mostrar como essa testa fosse, né, mais funda, a região da têmpora mais funda. E aí para fazer isso eu vou usar aquela primeira sombra marrom que eu usei para fazer a parte da bochecha, do osso da bochecha, para criar uma sombra. E em seguida eu já venho com um pincel, continuo com o pincel lápis e vou na sombra preta e já faço uma leve marcação em preto, porque ali eu já sei que depois eu vou aplicar delineador e aí eu já vou para esfumar. E aí eu vou descendo, passo por cima de toda a sombra marrom, dou uma esfumadinha de leve. Feito isso, vou pegar delineador em gel, esse estou usando Fluid Line, com o pincel chanfrado, e já vou começar a escurecer e fazer uma sobrancelha que não existe, porque minha sobrancelha é bem rala. Só que do nosso monstrinho ele tem uma sobrancelha toda alongada, toda, né, cheia de grossa. E aí eu já começo a fazer o desenho, uso a ponta do pincel do chanfrado para fazer os traços mais finos. Eu vou preencher já toda a sobrancelha com esse delineador em gel. Não respeitando, não tem problema, você não precisa respeitar o formato da sua sobrancelha, não tem problema nenhum. Até mesmo porque não é pra ficar certinho, né, gente? É pra brincar mesmo. E aí vou fazendo já o desenho. Vou pegar um pincel mais fino, pincel geralmente fazer delineado, e eu vou começar a fazer o desenho da têmpora, passando por cima daquela sombra preta que eu passei anteriormente, e já fazendo um desenho, emendando antes do final da sobrancelha que eu pintei. Vou fazendo os risquinhos certinho, vou aplicando com calma para poder fazer o desenho. Depois eu vou iluminar todas essas regiões. Então agora, nesse momento, não precisa ficar assim tão perfeito. Aproveito para passar também, fazer um risco, né? Porque como o Pancake apagou os cílios, deixou branco, eu vou aproveitar para dar uma borrada de delineador na raiz dos cílios superiores. Já faço um risquinho ali, vou fazer um desenho para dar uma expressão mais de rosto fechado, parro mais bravo, na parte interna da sobrancelha, igual do outro lado. Eu estou reforçando porque eu tinha passado o pó. Aproveito para fazer umas ranhuras, né, que o coitadinho é sofrido. Termino de preencher o que ficou faltando da sobrancelha, para ficar bem holográfico mesmo, ficar bem completinho. Voltar na sombra roxa e passar na região das têmporas, onde eu fiz os riscos em preto. Aproveitar para dar uma garimpada, uma reforçada em tudo. E aí eu pego o paint stick para poder fazer a parte de iluminação da pele, porque, né, o fantasminha é branco, né, o monstrinho ele é todo, né, iluminado, e minha pele é bem morena. E aí eu uso o paint stick em toda a parte que tiver os detalhes de sobrancelha, eu vou aplicando, porque depois eu vou selar abaixo dos olhos para poder também dar aquela garimpada, porque, né, ele é monstrinho, mas ele é vaidoso, então ele usa uma pele bem iluminada. Passo por baixo dos olhos a região, dou aquela limpada para dar um formato melhor para o olho, porque até as olheiras não podem ser tão bagunçadas assim, né, coitado do bichinho. Que preconceito é esse? Passo também no nariz, entre as sobrancelhas para iluminar mais. Volto ali esfumando, mas não para não perder o degradê da bochecha. Vou descendo. Faço a volta do cavanhaque, porque depois eu vou passar um delineador em gel ali preto, para deixar formar uma formação. E aí vou fazendo todo o contorno, é praticamente Kim Kardashian se maquiando.
para poder dar esse efeito mais claro, mais iluminado da make. Passo também na região do pescoço. Toda a região que tinha paint stick, não, a louca, né? Que tinha o pancake branco. Aí aproveito para dar uma clareada e definida também de volta de novo nas têmporas. Aí vão nisso. Narizinho que é bem pequeno. Dorso novamente. E depois de feito isso, nós vamos pegar, eu vou pegar o pó da MAC, que é 60 tons mais claro que a minha pele, para dar uma selada, porque, né, para uma festa, a maquiagem tem que durar, né? Então, vamos selar tudo isso aí, para poder ficar bonitinho até o final da festa, né? Senão, já viu, né? Vai virar abóbora depois da meia-noite. Feito isso, eu vou pegar alguma coisa que eu ainda não sei o que é, porque eu estou procurando, tem milhões de coisas à volta, achei. Vou na sombra branca, com um pincel larguinho, e vou passar ainda por cima de toda a parte que eu passei o pó da MAC, para deixar ainda mais branco, porque o desafio dessa maquiagem é deixar realmente a pele muito, muito, muito pálida mesmo, com as regiões com aspecto mofado. Aplico em toda a região onde eu passei o paint stick e passei o pó. Aproveito para dar uma limpada, deixar bem certinho na parte do cavanhaque, nas orelhas, né, na região da raiz do cabelo, testa. Feito isso, nós vamos para a sombra roxa para poder fazer a marcação do nariz, porque sim, né, ele tem o nariz afilado. E vou aproveitar também fazendo antes de fazer o nariz, vou aproveitar para deixar roxeado e fazer um degradê, testa, têmpora, vou dar uma garimpada embaixo dos olhos. Aproveito para arrumar o outro lado também, para deixar tudo igualzinho. Passar no nariz para deixar ele mais fino. Aí rolou um certo exagero aí. Aí não tem problema, pego um pincel com mais precisão. Volto no pó compacto mais claro para deixar essa marcação mais suave, que estava muito marcado. Passo no dorso do nariz também, para deixar mais suave, né? Porque senão ele vai ser meio Michael Jackson, depois de 3 anos estava enterrado, né? Então não vai dar certo. Feito isso, volto com a sombrinha roxa, só que de forma mais sutil, porque essas sombras da Tige, elas são extremamente pigmentadas, então tem que tomar cuidado na hora de usar, já hashtag fica a dica. Vou aproveitar para aprofundar a região interna dos olhos, para dar uma expressão mais fechada. Dou uma garimpada aí nas bochechas, na parte abaixo do pescoço. Volto na testa. E aí, vamos lá, né? Vamos seguir com a vida. Você viu que o ser humano é perdido. Mas não tem problema, no final tudo dá certo, tudo vai ficar certinho nos seus devidos lugares. E vamos que vamos. Vou pegar uma sombra amarela para fazer igual do outro lado, para fazer um contraste do branco, do roxo, do lilás e do preto com amarelo, que dá um charme, é um contraste bem bacana. Passo na região abaixo dos olhos, junto ao esfumado que tem da olheira, verificar aí se os dois lados estão ficando com a mesma quantidade de produto. Dou uma esfumadinha de leve. Vou aplicar no cavanhaque também, na parte clara do cavanhaque, região aí próxima ao esfumado da bochecha. Feito isso, vou pegar novamente o pincel
de precisão. Vou pegar um bronzan, um pó bronzan. Esse que eu estou usando é da Victoria's Secret, se eu não me engano. Vou passar na região das bochechas. Porque quanto mais impressão de, né, meio sujo, meio mofado, melhor ainda. E aí vou aplicando em toda a região. Após feito isso, vou pegar um outro pincel de mais precisão, ele é um pincel mais bicudo, e vou aplicar na região da bochecha. E aí eu volto de novo no blush da MAC, que é o pêssego, misturo um pouco do pêssego com o bronzan da MAC e vou aplicando. Pego um pincel lápis, volto na sombra preta, porque eu quero deixar essa região a parte de baixo do osso da bochecha bem marcado. Dou uma esfumadinha para dar deixar ele mais uniforme. E aí agora é só realmente dando polimento mesmo na pele dos dois lados para deixar tudo arrumadinho, tudo certinho como tem que ficar. Após esse passo, volto com o pincel de precisão, com sombra preta, remarco novamente, já dou uma esfumadinha com o dedo, porque o pincel lápis não estava aplicando muito bem, então eu voltei com outro pincel. Volto na palheta da MAC de blushes e vou esfumar, misturando novamente o pêssego, com o tom de pêssego, com o tom bronzan. Sujo um pouquinho a base do cavanhaque, pescoço. E aí essa parte é opcional. Feito isso, continuar dando uma passada aí de bronzan. Aí eu vou ficar entre bronzan e os blushes que eu já tinha aplicado. Vou aplicar do outro lado, porque aí eu acabei escurecendo um lado mais do que o outro. Então agora é só acertos mesmo. Vou esfumar tudinho, que o importante é ficar esfumado. Esfumar é vida. Feito isso, eu volto com pó translúcido e aplico em todo o rosto, principalmente nas partes onde se soa mais, que é a região abaixo dos olhos, testa. Quanto mais a pele for oleosa, mais tem que concentrar aí o controle dessa pele nessas regiões. E aí, após esse processo, eu vou dar mais uma garimpada no nariz, porque eu achei que não ficou marcado o suficiente. Vou marcando ele, vou marcando ali a região abaixo, dos cantos, próximo ao bigodinho chinês. Vou com o pincelzinho de esfumar mesmo. E essa parte é mais de refazer, assim, de ver onde está faltando o produto e aí reaplicar. Estou aplicando nos olhos, sombra preta, nos cantos internos. E agora é mais, essa parte do vídeo é mais mesmo para você ver aí onde falta produto, onde tem, onde não tem, onde está faltando. E aí deixar a criatividade, querer colocar mais alguma coisa. Vou voltar novamente no delineador em gel, com o pincel chanfrado. E aí vou fazer a parte do cavanhaque. Você viu que a gente começa a mexer com o oculto, né? As luzes começam a piscar, o negócio fica meio estranho. O negócio fica meio... Tô ficando com medinho aí, viu? Acho que eu devo estar fazendo a maquiagem de algum espírito que deve tá gostando muito da referência, não. Mas vamos lá. Faço o canto interno do cavanhaque também. Olha lá, opa, piscou de novo. Medinho, hashtag medinho. Passo na parte de baixo da barba. Efeitos especiais à parte. Vamos continuar no que dá, né, no que interessa. É isso aí, galera. Essa é a maquiagem, espero que vocês gostem. Pra finalizar,
Eu vou pegar um pouquinho de shampoo spray, que se você aplicar ele bem próximo do cabelo, o cabelo fica branco. Só para dar um efeito de mais podre. Você pode dando jatinhos assim, ó, tá vendo? Ele vai ficando branco, ó. Só pra dar mais um estilo de bexiguento. Fugitivo do Circo du Soleil, coitadinho, só porque descobriram que ele chupava sangue. E é isso. A maquiagem Halloween é essa, espero que vocês tenham gostado. É uma opção sim, tipo, simples. Opa, peraí! Para tudo, gente, para tudo, para tudo. Eu esqueci de passar o negócio, né, gente? Tem batom na metade da boca. Se a gente não se divertir nessa época do ano, a gente vai se divertir aqui, ó. Quando, né, meu bem? Ó. Batom da Anitta. Pronto, agora sim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É uma versão meio bexiguenta, pra você usar e brincar aí com as ideias, na verdade. São várias ideias de sombra e luz. Dá pra brincar, dá pra fazer só a pele, só o olho, só o estilo do cabelo. Enfim, brinquem, se divirtam. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha da amizade que fortalece. E até o próximo vídeo. Tchau!